Como eu havia prometido, estou aqui mais uma vez, entrevistando o nosso querido aluno aqui do curso de oratório, o Alexandre Teles. Eu estou abrindo porque ele abriu, eu nem ia falar que ele estava no curso, mas ele resolveu falar, fantástico. Então, ô Alexandre, hoje eu vou te explorar com problema pessoal meu, porque eu tenho 3 filhos que pegaram coronavírus e eles deram uma sorte danada, que a esposa de um é uma médica, que está na batalha aí de frente, aí, no Hospital do Andaraí. Aí ela deu um monte de remédio para ele, cortisona, foi dando todo aquele remédio para verme, para tudo que tinha aí no mercado, e ele se recuperou. Aí um segundo filho também gosta de sair, pegou também. Aí essa médica tratou dos 2. Aí o terceiro filho está namorando uma garota que a mãe dela está na linha de frente, uma médica, também enfiou um monte de remédio. Por que eles tomam remédio e ficam... As pessoas estão demorando de chegar no hospital? O que é a pessoa... Bom, Simon, em primeiro lugar, queria dar boa noite a todos. Esse espaço de debater o coronavírus é muito importante, né? Em primeiro lugar, essa questão de demora a chegar aos médicos, a gente tem que reforçar a questão das inequidades em saúde que existem há muito tempo no Brasil. O acesso à saúde, que é um direito previsto na Constituição, não é igual para todos. A gente sabe que as populações periféricas, as populações mais pobres, historicamente, o nosso país tem menos acesso aos serviços de saúde, né? Prova disso é aqui no próprio município do Rio de Janeiro, que a gente tem áreas como, por exemplo, a Zona Oeste, com 40% de vacância de médicos. Então, isso comprova que a pessoa mais pobre tem menos acesso aos serviços de saúde como um todo. Em relação ao uso de medicamentos, muito tem sido discutido, né? Medicamentos estão sendo estudados por todo mundo, enfim, a hidroxicloroquina, a cloroquina, que tem sido, inclusive, fortemente defendidos pelo presidente da República, são medicamentos que não existe ainda um consenso pelos médicos sobre o uso. O Conselho Federal de Medicina, ele fez uma resolução permitindo o uso da hidroxicloroquina desde que haja consentimento dos pacientes. Então, se o paciente sente todos os efeitos colaterais que a hidroxicloroquina, a cloroquina tem, ele pode utilizar. Fora isso, a gente tem estudos que saíram, essa semana mesmo saíram 3 estudos que dizem que a cloroquina, por si só, ela não reduz o tempo de internação e a mortalidade. Então, e temos outros estudos que dizem que reduz. Então, ainda não tem um consenso por parte de toda a comunidade científica sobre isso, né? E então, é uma situação muito complicada. Tem um médico que deu cortisona, está dando cortisona, diz que nenhum paciente dele, lá do Albert Einstein, né? Diz que nenhum paciente dele morre, porque ele dá cortisona, tem uma inflamação inicial muito grande, aí elimina a inflamação e o paciente não morre. Isso. Na Espanha foi utilizado com sucesso o uso de pulsos de corticoide, né, como a cortisona. Então, tem experiências internacionais bem-sucedidas. Aqui no Rio de Janeiro, algumas unidades hospitalares públicas e particulares também estão fazendo o uso de de hidrocortisona, enfim. O relato dos colegas que têm utilizado, que têm prescrito, é que os pacientes têm evoluído muito bem com o uso de corticoides. Isso porque o vírus ele dá um processo inflamatório muito grande, né? É um vírus que não tem só manifestações nos pulmões. A gente inicialmente pensava que as principais manifestações eram nos pulmões. E aí depois a gente foi vendo que tem manifestações de coagulação, ou seja, manifestações hematológicas no sangue das pessoas, manifestações neurológicas. Então, é necessário o uso desse conjunto de medicamentos, anticoagulantes, que também têm sido usados. E vocês têm isso no hospital? Tem isso à vontade lá? Pode... Na rede pública, nós temos esses medicamentos, são medicamentos que estão disponíveis, o Clexane, que é um anticoagulante, está disponível, a azitromicina a gente tem, até a cloroquina, ela está disponível na rede pública. Eu sou médico de um hospital de referência de coronavírus aqui no município do Rio de Janeiro, que é o Hospital Municipal Ronaldo Gazola. E nesse momento nós temos essas medicações. Você consegue confirmar que aqueles 2 pacientes morreram por falta de energia elétrica mesmo, porque parece que eles ficaram bombando o coração de 10 pessoas quando faltou luz e 2 não aguentaram. Isso é verdade ou... Simon, eu já tenho falado sobre isso. Essa questão da falta de luz no Ronaldo Gazola não é uma questão nova, né? Agora o hospital está em evidência e aí isso dá uma repercussão até nacional, né? Porque é o hospital de referência do município para coronavírus. Mas, conversando com colegas, até por situações que eu já passei, desse gerador
que ele demora muito a entrar. Então, ficam 5, 8 minutos sem esse gerador entrar. E um outro absurdo também é que alguns dos ventiladores não tinham bateria, conforme relatos dos colegas. Não estava de plantão no dia. Essas mortes, elas têm que ser investigadas, mas possivelmente, né, sem prejuízo de investigação, a gente pode dizer que teve um fator que contribuiu à morte desses pacientes, sim, a falta de energia elétrica, né? Quando você coloca um hospital como referência para coronavírus, você tem que fazer todo um planejamento, né? Já que lá era um hospital que tinha 18 leitos de CTI, a gente passou a ter 85 leitos de CTI. No Ronaldo Gazzoli, a previsão é chegar em 160. Então, a gente está numa situação de um consumo muito maior de energia elétrica, né? Então, não dá para você pensar que o gerador que você tinha antes, ele vai dar conta agora de prover energia para tudo. Já não dava conta antes, né? Então, uma situação de falta de planejamento, inclusive. Mas será que eles vão consertar o gerador? Não, agora não é momento disso. O que é? Né? Não, o relato deles é que nem faltou luz, né? O relato da gestão municipal é que nem faltou luz. Eu acho que todos os médicos e profissionais que estavam na unidade, eles tiveram um delírio coletivo que estava faltando luz, né? Porque quando a gente... Mas a Light disse que foi um revólver, uma bala de revólver lá que... Tudo bem, pode ter um tiro, eu acredito, até porque a Carim é uma zona conflagrada, uma zona que tem troca de tiro de policial com traficante, entre facções, isso eu não deixo de acreditar. A questão é o seguinte, 1 segundo depois que você cai a luz, o gerador tem que ser acionado automaticamente. Esse gerador não pode demorar 8 minutos para entrar em funcionamento. Isso compromete o funcionamento do hospital e equipamentos que são necessários para a manutenção da vida das pessoas. Você que é presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, você acha que o ministro da Saúde interfere em alguma coisa nesse momento, se mudar o ministro? Você acha que interfere ou como é que é? O que você acha? Bom, na minha visão, o presidente da República não quer um ministro da Saúde, né? Ele quer um fantoche, alguém que ele possa ditar as resoluções, condutas anticientíficas, sem evidências, enfim, sem estudos adequados, e que a pessoa simplesmente cumpra e efetue todas as transações, enfim, todos os procedimentos que ele quer. É isso que ele tem demonstrado. Inclusive, desrespeitando o Ministério da Saúde quando ele declara que, por exemplo, salão de beleza, barbeiro, e, enfim, outros serviços como academia são serviços essenciais e faz isso sem consultar o ministro fica sabendo através de coletiva de imprensa. Isso é um absurdo. Isso não pode... Ele até travou. Na hora ele ficou travado assim, quê? Ele ficou assim, na hora assustado com essa notícia. Pois porque você espera que numa decisão dessa, a autoridade sanitária seja consultada, né? E não foi consultada. Então, a gente está numa situação difícil, uma situação que o presidente também tenta impor medicamentos, né? O presidente parece que ele é médico, mas ele não é médico, ele não tem CRM, ele não pode prescrever nada. A gente tem uma lei que determina que a prescrição é ato médico. O presidente, ele tem o dever de apoiar as instituições de pesquisa, os pesquisadores, e daí sim a gente buscar respostas para essa crise. Nesse momento, a gente tem um ministério forte, é extremamente necessário um Ministério da Saúde forte, que trabalhe baseado em evidências, que trabalhe com um conjunto, um corpo técnico adequado para dar respostas às demandas que a população tem colocado. Você conhecia esse ministro, assim, como ele está no Rio de Janeiro? Você tinha contato com ele antes, assim? É um ministro da Saúde que ele não tinha trajetória nenhuma pelo setor público, né, pela saúde pública, pela saúde coletiva. Ele tem um histórico mais ligado à oncologia, onde ele fez oncologia privada, onde ele fez toda a trajetória dele, e a partir daí ele seguiu. Né? Nesse sentido, ele desconhecia o Sistema Único de Saúde, uma pessoa que não atuava no SUS. Não conhecia ele, colegas também não conheciam, a gente não sabe de onde ele veio, e fez um mandato muito tímido, apesar de curto, que não solucionou nada aqui no Rio de Janeiro. Né? Que solução nesse quase um mês que ele ficou, ele deu para os hospitais federais, como o Hospital Federal de Bom Sucesso, Hospital Federal do Andaraí, não deu solução nenhuma. Existem mais de 1.000 leitos inativos nessas unidades, assim como o Mandetta não tinha dado solução nenhuma. E são leitos que agora estão fazendo falta nesse período de pandemia, em que a gente tem mais de 1.300 pessoas aqui no Rio de Janeiro esperando uma vaga no hospital. Porque o Federal de Ipanema era top, antigamente era referência. Eu me lembro que várias pessoas foram lá se tratar, parentes meus, e era top ali o Ipanema, né? O Rio de Janeiro tem a maior rede federal do Brasil. E uma rede que está sucateada, com déficit de profissionais, déficit de insumos, precisa de obra, precisa de reforma, tudo isso. Isso é
esse é resultado de anos de descaso, né? O governo Bolsonaro tem feito um descaso, mas esse descaso com a rede federal não começou com o Bolsonaro. Eu acho que é importante frisar isso também para não ser injusto nesse momento, né? Então, falta investimento nesses hospitais. São hospitais que poderiam ser de alta complexidade, são de alta complexidade, têm essa vocação, que poderiam ser referências não só para o Rio de Janeiro, referências nacionais, né? Porque ali existem serviços muito bons, com médicos que são referências naquelas áreas, mas não conseguem atuar porque não tem enfermeiro, não tem um técnico, ou então a equipe de médica está reduzida, não tem um insumo, o equipamento que é necessário, enfim, o ventilador não tem ali para o CTI funcionar, o equipamento para fazer uma cirurgia por vídeo não tem ali, então isso tudo dificulta o funcionamento, né? Obviamente a situação de um hospital federal para o outro é diferente, é bem heterogênea, mas o que impera é o descaso e o desmonte dessas unidades. E a população, nesse momento, ela sente muito isso, né? Nesse momento que a população precisa do Sistema Único de Saúde, que a população precisa de um cuidado, está fazendo falta, e as pessoas estão sentindo. Acho que mais do que nunca é momento da gente entender o valor do Sistema Único de Saúde, esse sistema que é universal, que foi aprovado em 1988 e que se propõe a cuidar de todos, né? Com equidade, ou seja, a gente ainda tem muita coisa para melhorar no SUS, mas o SUS é patrimônio de todo o povo brasileiro. Você, com esse negócio do roubo todo que está acontecendo agora, é assustador. Pegando máquina, roubando dinheiro. O que está com esse respirador aí? Está todo mundo levando bola. Como é que é isso para você, Renato? Você que está na linha de frente aí. As pessoas conseguem fazer isso porque o controle social, que são os conselhos de saúde, que são compostos por representantes dos profissionais, dos usuários, enfim, dos gestores, eles que têm que fazer essa fiscalização, eles são historicamente desrespeitados, né? Então, essa é uma questão. A gente tem que respeitar essas instâncias de controle social para a gente conseguir ter transparência no sistema de saúde. Nesse momento de pandemia, ficou escancarado que as pessoas não estão preocupadas com a saúde das pessoas, né? As pessoas que estão ali na gestão estão preocupadas com encher o próprio bolso. Isso é um absurdo. Espero que todos eles sejam punidos, que outros casos sejam desvendados, tem outros casos em investigação. Isso não é só aqui no Rio de Janeiro, no Amazonas, em Roraima, enfim, em vários estados isso tem acontecido. Que a gente consiga superar isso, que a gente consiga ter gestores realmente comprometidos. Esse Gabriel Neves, que esse subsecretário que está preso aqui no Rio de Janeiro, não tem trajetória nenhuma no Sistema Único de Saúde, não conhece nada de saúde coletiva, de saúde pública. Como que uma pessoa dessa pode ser subsecretário estadual de saúde? Não pode. A gente não coloca pessoas técnicas ali, os governantes não colocam pessoas indicadas que são apadrinhados do partido A, do partido B. O SUS precisa de um corpo técnico. Para a saúde funcionar bem, a gente não pode encarar ela como um cabide de emprego, um lugar para colocar apadrinhado. Tem que ser pessoas que entendam de gestão de saúde, entendam de saúde pública e que olhem para as pessoas que estão precisando nesse momento. Que aquele hospital lá da 28 de setembro, entrou uma direção nova lá, deu um show, né? Parece que ele recuperou lá o hospital lá, aquele Pedro Ernesto, né? O diretor do Pedro Ernesto, que conseguiu recuperar em grande parte, agora é o Damião, mas antes era o Edmar, que é o secretário estadual de saúde. Ele fez um bom trabalho no Pedro Ernesto, conseguiu captar recursos, enfim. Mas agora ele precisa cuidar da Secretaria Estadual de Saúde. E isso ele precisa estar de olho atento, né? Porque o roubo está acontecendo ali, pelo que as evidências têm demonstrado. Espero que ele não esteja envolvido, mas espero que ele também dê uma resposta à altura, porque a população exige isso. A gente não pode, num momento de pandemia, ser saqueado. A gente é saqueado em todos os momentos, mas agora que a gente mais precisa, a gente não pode ser saqueado de modo algum. Que as pessoas sejam punidas, que sejam investigadas, que a gente não pode compactuar com roubo, com corrupção, em nenhuma esfera, mas principalmente na saúde e na educação. Agora sim, os meus filhos fizeram um exame de sangue que deu imunidade. O que é isso? Que eles não passam mais? O que é? Eles têm IgG positivo, né? Imunoglobulina. Eles fizeram com sangue mesmo, exame direto no laboratório de sangue, não foi aquele teste rápido, não, foi um exame profundo. A Organização Mundial de Saúde fez uma nota sobre essa questão, e a questão é a seguinte: as pessoas, ao que tudo indica, as pessoas que já contraíram coronavírus não contraem de novo. Isso analisando várias pessoas em vários países. É verdade que a gente tem visto na mídia alguns casos pontuais de pessoas que supostamente contraíram coronavírus, mas isso pode ter sido um erro na coleta do exame anterior,
um erro na coleta do exame atual, enfim, contaminação de exame, isso tem que ser investigado. Mas o que a gente não sabe por quanto tempo essa imunoglobulina, que é essa molécula de defesa, ela fica circulando no sangue da pessoa. Se essa imunidade conferida de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano. Tem doença que a gente consegue ficar imune a vida toda depois que a gente contrai, né? Tem outras doenças que a imunidade é por um período menor. E também a gente tem que lembrar que o coronavírus é um vírus que está infectando muita gente. E isso também leva ele a ter mutações. E assim como a vacina da gripe, todo mundo toma, todo ano toma a vacina da gripe, né? Diferente da que tomou do ano anterior, para proteger de novas cepas, de novos subtipos, né? A gente tem um receio também que o coronavírus ele mute, entendeu? E que as pessoas percam essa imunidade nessa nova apresentação do coronavírus. Você, quer dizer que eu posso chamar meu filho para trabalhar comigo, ele está imune, ou ele pode me passar o coronavírus, se ele está imune no exame de sangue? Justamente isso, a gente não sabe por quanto tempo ele está imune, por quanto tempo essa imunoglobulina vai conferir proteção para ele. E nem se é uma proteção sustentada. Além de não saber se é uma proteção sustentada, a gente não sabe se realmente não pode ter reinfecção, já que a literatura começa a indicar alguns casos de reinfecção. Mas passar ele não passa. Enquanto ele está imune, ele não passa a doença. Ao que tudo indica, não. Pelo que a Organização Mundial de Saúde declarou. A preocupação é essa, ver se ele vai passar, porque ele tiveram... Agora eu estou abrindo para pergunta aqui, aí estão perguntando aqui, qual é a previsão da vacina? O que eles fizeram o anticorpo lá na Suíça? O que é anticorpo? O que eles fizeram? Não é uma vacina, é um anticorpo. Qual a diferença da vacina? Anticorpos são substâncias de defesa, né? Enfim, que o nosso próprio organismo produz diante de uma infecção, né? Então, são moléculas de defesa que ficam circulando no nosso corpo e quando aquele vírus, aquela bactéria chega, nosso corpo vai, identifica e libera os anticorpos para combater. Então, são moléculas que são específicas para determinado patógeno, para determinado antígeno. E aí o que a gente tem anúncios de moléculas de anticorpo que têm sido desenvolvidas, enfim, só que a dificuldade de replicar esses anticorpos em larga escala, né? Uma vacina com vírus atenuado, com vírus morto, inativado, enfim, é mais fácil da gente replicar em larga escala do que anticorpo, porque custa caro, é difícil da gente conseguir isso de maneira sustentada para todos os países. Fizeram na Suíça, fizeram em Israel, tem na Alemanha, tem vários lugares que já fizeram isso, eles estão querendo fazer em grande escala. Aí contrataram laboratórios farmacêuticos para ampliar o negócio. E hoje, uma matéria essa semana, estão falando da Suíça direto aí, que diz que elimina 100% esse anticorpo, né? Aí tem que colocar, a pessoa receber o anticorpo, né? Qual o teu perigo de você pegar a doença? Você está lá na linha de frente. Como é que você é perigoso? A gente utiliza equipamentos de proteção individual, né? Que são as máscaras, luvas, capotes, enfim, aventais. Obviamente, isso só minimiza o risco, não existe em nenhum momento risco zero de contrair a infecção, né? Mesmo utilizando, fazendo a paramentação, desparamentando tudo isso de maneira adequada, não existe risco zero da gente contrair a infecção. Então, esse risco ele existe. A gente pode contrair a infecção até de um colega assintomático que está do nosso lado, enfim, que tosse ou que está conversando com a gente, ou então de alguma coisa infectada. Então, é importante a gente tomar as medidas de higiene, as medidas de lavar as mãos, de não colocar a mão na boca, no olho. Esse risco existe, a gente fica apreensivo. Muitos profissionais de saúde já foram afastados, muitos profissionais de saúde morreram também, infelizmente. O Brasil é o país tem mais mortes de todas as categorias somadas do que a Itália, do que a Espanha. Essa é uma situação grave, todo momento a gente fica apreensivo. Eu não tive sintomas respiratórios até o momento, fiz um teste no início da pandemia, tive resultado negativo, mas não sei se nesse período de que eu fiz o teste há mais de 1 mês e meio atrás, até agora... Eu estou vendo morrer, assim, eu estou vendo algumas enfermeiras, tem diabetes, tem pressão alta, junto com coronavírus, já tinham outros problemas de saúde. Aí tem uns que fumavam, outros não sei o que, parece que já o organismo está fraco, né? As comorbidades, elas aumentam a letalidade, né? As pessoas que fazem parte de grupo de risco. Por exemplo, a letalidade de uma pessoa com doença
cardiovascular. Em alguns estudos apontam que na população em geral pode ser de 5%. A pessoa que tem uma doença cardiovascular, isso pode subir para 10%, né? Então, esse risco aumenta muito. E os profissionais de saúde estão sujeitos a outra questão também. O desfecho, né, a evolução da infecção, ela também se mostra proporcional à carga viral que a pessoa está submetida. Ou seja, você contraiu o vírus porque você tocou numa superfície contaminada, colocou na boca, você vai ter uma carga viral muito menor do que um profissional que estava entubando alguém com coronavírus, né? Então, o profissional está exposto a uma carga viral muito maior do que a população em geral. Você acha que tem médico que não está indo trabalhar, assim, está com medo de enfrentar a pandemia? Tem médico que já está sabendo que ele tem alguma deficiência, tem problema... Tem colegas que estão afastados, né? Inclusive tem decisões judiciais nesse sentido, permitindo que médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem que fazem parte do grupo de risco, eles se afastem, justamente para garantir a saúde deles, já que eles são pessoas que estão sujeitas a ter um desfecho pior, inclusive evoluindo à morte, né, nesse momento. Mas o que eu tenho visto da maior parte da categoria dos médicos, em especial, é de um compromisso em prestar assistência à população. As pessoas que têm ido trabalhar, que não estão indo trabalhar, pelo menos no meu hospital e nas unidades que eu conheço, são pessoas que ou estão infectadas pelo coronavírus, ou são pessoas que fazem parte do grupo de risco e estão amparadas por alguma decisão judicial. Eles estão contratando muitos técnicos, né, parados que vários conselhos. Eu recebi aqui do Conselho de Fonoaudiologia, se precisar para chamar, a gente autorizar para ser chamado, e funções que não são nem da medicina, são técnicas, são assim, você aceitou bem isso na hora, você que é do conselho, você é do sindicato, como é que você passou na cabeça de vocês, chamar fonoaudiólogo, fisioterapeuta, chamar pessoa de outras áreas? Eu acredito que saúde é cuidado multidisciplinar, né? Então, saúde não se faz sozinha com médico, saúde é uma construção coletiva. Então, toda a equipe multiprofissional é importante nesse momento, na hora da gente cuidar. Obviamente, existem funções e atribuições que são privativas dos médicos, outras são privativas dos enfermeiros e dos fonos, enfim. Cada profissão tem sua legislação, isso tem que ser respeitado. Então, nesse momento, o importante é a gente ter o máximo possível de profissionais de saúde que estejam ali dispostos a fornecer o cuidado para as pessoas, respeitando as atribuições, competências, habilidades de cada profissão. O Felipe está perguntando aqui se só tem o IgG e o IgE. São os únicos exames capazes de identificar a doença ou tem mais coisa? Existem outros exames, existe o SWAB, existe o PCR, tem os testes rápidos, enfim, tem outros exames que identificam a doença. SWAB é aquele que a gente faz com cotonete, que enfia pelo nariz, na boca, enfim, para coletar a amostra. Esse negócio de estar chegando às mercadorias e vai lá o prefeito e manda filmar, você acha que isso tem fundamento ou é muito pouco que está chegando aí, né? Bom, primeiro essas mercadorias demoraram a chegar, né? Isso já deveria ter chegado desde o início da pandemia. Já era uma pandemia que estava anunciada desde o final do ano passado na China. Então, e chegou primeiro na Europa, antes daqui. Então, essa é uma situação que demonstra a falta de planejamento das instituições de saúde, tanto federais, municipais, estaduais. Obviamente, esse material vai ser muito útil. São ventiladores que estão chegando. Lá no meu hospital mesmo, a gente vai conseguir dobrar o número de leitos de CTI, a gente vai conseguir fornecer também equipamentos para os hospitais de campanha. São materiais importantes que chegam tarde, mas que com certeza vão ser úteis no tratamento das pessoas. Também não só ventiladores que estão chegando também materiais equipamentos de proteção individual. É importante a gente verificar se esses equipamentos estão nas normas da Anvisa, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porque, inclusive, diversas máscaras N95, são essas máscaras que estão sendo recomendadas para a gente utilizar, elas estão fora do padrão da Anvisa e foram, inclusive, interditadas. A gente tem que verificar, quando esse material começar a ser distribuído, se está nas normas técnicas. Você estava falando comigo agora, ligou uma emissora de televisão. O que é isso na tua vida agora? Você estava esperando que acontecesse isso com você, que você aparecer em tudo que é lugar agora. Eu te vejo toda hora numa emissora de televisão, falando, jornal. O que é na tua cabeça isso agora? Como é que foi isso para você? Você é presidente do Sindicato dos Médicos, por isso que você está na linha de frente aí. Eu assumi recentemente a presidência do sindicato, assumi no dia 18 de outubro.
Antes eu estava em outra função dentro do sindicato. É uma questão diferente, né? Porque o presidente ele passa a ser porta-voz do sindicato. Nesse momento, a saúde está em bastante evidência, justamente por causa do curso da pandemia, né? E é uma situação nova, mas que o sindicato não pode deixar de se posicionar, de se manifestar, de estar presente, de estar fiscalizando e de colocando os comunicados. Então, a gente tem que se comunicar e tem que se fazer entender, né? As pessoas têm que entender o que a gente fala, né? Tem que falar de forma clara, tem que falar bem, tem que falar de uma maneira que as pessoas consigam compreender. E como é que foi para você? Você ficou na crista da onda agora? O pessoal está te reconhecendo na rua? Está querendo tirar selfie com você? Não, nada disso, sabe? O que tem é muita gente me adicionando no Facebook, isso tem. Ah, é? Mas as pessoas não podem nem me reconhecer porque eu não tenho saído muito de casa, né? Só saio de casa ou para as atividades de fiscalização ou para ir trabalhar, né? O que é fiscalização? Como é que você fiscaliza? Explica para eles aí o que é fiscalizar. Fala que... É um sindicato, ou por iniciativa própria, ou por requisição de órgãos como o Ministério Público do Trabalho, a gente realiza fiscalizações em unidades de saúde, justamente para verificar se estão sendo cumpridos os requisitos dos trabalhadores que estão nessa norma da Anvisa, que é a norma número 4, de fornecimento de equipamentos de proteção individual, se tem um dimensionamento adequado do número de médicos para o número de pacientes ali internados, como estão as condições de trabalho desses médicos, e também a gente acaba verificando as condições assistenciais, de superlotação, de falta de insumos, falta de remédios, porque tudo isso também é necessário uma atuação adequada do profissional. Se o governo não está fazendo isso, você vai para cima com o quê? Assim? Você entra com unidade de segurança? Tem diversas iniciativas, desde denúncia na mídia, né, até ações junto ao Ministério Público, quanto na Justiça por iniciativa do próprio corpo jurídico do sindicato. E a gente tem conseguimos equipamentos de proteção individual para os trabalhadores, temos uma liminar em vigor que obriga Estado e município e as organizações sociais a fornecerem esses EPIs, justamente porque a gente tinha um número muito grande de profissionais denunciando a falta desse ou a questão da inadequação desses. Quando chegava, você recebia um avental para você passar 12 horas no plantão. Isso não é razoável, você tem que fazer a troca a cada atendimento. Faltava até a luva, para você ter noção, faltava álcool. Então a gente teve que entrar na justiça, conseguimos. Conseguimos também eliminar na justiça, obrigando a testar os profissionais. Porque os profissionais não estavam tendo acesso, não sabiam se tinham coronavírus ou se não tinham, uma situação absurda. Também denunciamos a superlotação em unidades, a unidade na Ilha do Governador, que era para ter 20 pacientes, tinham 70 pacientes internados. Sabemos que esse momento é um momento que as pessoas estão procurando muitas unidades de saúde, mas temos que dar todo apoio e suporte para a população e vamos continuar denunciando e fiscalizando. Olha aqui, ó, por que algumas cidades divulgam 0 mortes pelo vírus e os velórios e enterros não podem ser acompanhados pela família? Sou de Minas Gerais. Tiago. Bom, Tiago, essa é uma questão que a gente tem discutido bastante, né? Primeiro, a gente está com transmissão comunitária declarada desde o dia 20 de março em todo o território nacional. Então, toda pessoa que tem síndrome gripal, potencialmente, ela pode ter coronavírus. E esse resultado muitos não estão sendo testados e outros são testados. Esses testes, o governo tem demorado de 5 a 7 dias para dar esse resultado. Então, nesse período, a pessoa pode ter um desfecho positivo de alta, ou a pessoa pode, inclusive, evoluir, infelizmente, a óbito, ser internado no CTI. Enquanto a gente não tem a confirmação, dada a transmissão comunitária em todo o território nacional, esses velórios têm que ser feitos dessa maneira, sem prejuízo depois da família ser informada que não era coronavírus ou algo do tipo. A família tem direito a receber o resultado desse teste, tá? Agora sim, eles estão abrindo o caixão, então hoje vai ver uma matéria. A família está tão desesperada que abriu o caixão para ver se é o parente que está lá. E ele pode pegar coronavírus, se for o parente com coronavírus? Com certeza. Com certeza. O coronavírus fica ali naquela superfície. Tem superfície que o coronavírus fica até 5 dias. Então, é um risco enorme. Eu vi uma matéria também similar de pessoas da família que abriram o caixão e estão agora infectados com coronavírus, né? Isso é bem plausível, tendo em vista que o vírus ele não morre junto com a pessoa, né? Ele fica ali ainda algum período. Qual é a probabilidade matemática de uma pessoa morrer de coronavírus no estado do Rio de Janeiro? Você tem os números? Bom, a letalidade está em torno de 5%. 5%.
dos casos. Quem possui a doença confirmada, 5% desses podem ir a óbito. Você. Agora vamos. Tá todo mundo aqui tenso. Ontem até o Bolsonaro fez aquela reunião com aqueles empresários. Foi incrível aquilo. Mas você. Como é que você está na tua cabeça? Qual é a previsão daqui a 3 meses para abrir tudo? O que você acha? Bom, Simon, eu acho que depende muito das adoções pelo governo das medidas de mitigação. A gente sabe que as medidas de isolamento horizontal não têm sido seguidas pela população. O próprio presidente, a todo momento, ele incita a população a ir às ruas, diz que vai fazer churrasco para 30 pessoas, causar aglomeração, tosse na mão e cumprimenta as pessoas. Isso a gente tem visto, né? Então, se a gente não adotar medidas de isolamento nesse momento, para a gente conseguir diminuir a incidência. Incidência é o quê? Incidência são os casos novos do vírus. A gente dificilmente vai conseguir sair disso antes de setembro, e sem prejuízo da gente ter o retorno do vírus em outros períodos, né? Com aumento do número de casos. Porque isso num cenário sem vacina, né? Se a gente não tem vacina, a gente pode ter outros surtos iniciando no município do Rio de Janeiro, mesmo depois de uma queda. Olha aqui, é cremação dos corpos quando há muita morte e risco de contaminar outras pessoas. É um ótimo caminho, assim, a cremação? O ideal é a gente fazer o enterro, né? A cremação você vai ter que tirar o corpo, colocar, enfim, mas não tem como fazer essa cremação em larga escala, né? Então, o ideal é a gente fazer o enterro mesmo. Enterro é melhor. Você, assim, com relação ao teu trabalho, como é que você é recebido nos lugares? Eles olham de cara feia para você, uma clínica, um hospital, você chega lá para fiscalizar? Bom, acho que ninguém gosta de ser inspecionado, né? Mas é nosso dever fazer isso, a gente tem dever tanto com a categoria, com os médicos, mas também um dever assistencial com a população, né? Então, pode olhar com cara feia, pode sorrir, a gente vai fazer nosso serviço da mesma maneira. E o hospital particular, você também fiscaliza os particulares? Sim, sim. O sindicato, ele é tanto de médicos que atuam na rede pública quanto na rede privada, né? E a gente faz essas atividades de fiscalização também, e principalmente devido aos vínculos trabalhistas frágeis que existem nesses hospitais, contratação por pessoa jurídica que o médico não tem direito algum. Contrai o vírus e fica 14 dias sem receber salário, 20 dias, 21 dias. Isso é um absurdo, a gente tem ações na justiça, inclusive, alegando que isso se trata de fraude trabalhista, né? Você, assim, esses hospitais particulares, eles vão abrir mesmo para o coronavírus? Que eles estavam demorando um pouco, agora eles estão dizendo que vão botar tudo coronavírus lá, que os hospitais estão vazios até com cliente particular, né? O pessoal está com medo de ir para o hospital, né? A própria legislação, a medida provisória que Bolsonaro fez, ela permite a requisição de leitos privados, com pagamento de indenização posterior. Então, isso não é algo legal, isso é algo permitido. Nesse momento de pandemia, o poder público pode requisitar todos os leitos dos hospitais particulares. Isso é algo que está na lei. E tem gente morrendo e tem leito vazio. A gente sabe que esses hospitais, eles têm também custos operacionais, eles têm que ser pagos, remunerados por essa internação. Isso não estou defendendo nada, ao contrário disso. Mas, nesse momento, a gente precisa de todos esses leitos. E estão dando, estão fornecendo? Bom, o governo do estado fez um edital chamando hospitais particulares justamente para se credenciarem. Poucos hospitais se credenciaram e está sendo estudado a requisição, já que os hospitais não se voluntariam, eles têm que ser requisitados. E aí não tem como negar, porque a legislação permite isso. E o sindicato atua nisso também? Não, de profissional? Não, a gente vai fazer a fiscalização no hospital, verificar as condições trabalhistas, independente se ele está sob gestão pública ou privada. Mas a nossa posição é a posição do leitos para todos, Simon. Sei. A gente acredita que tem que acontecer essa requisição, porque saúde é um direito garantido pela Constituição e tem que ser garantido a todo cidadão brasileiro, independente dele poder pagar ou não. Daqui, se 5% da taxa de letalidade, então a cada 20 pessoas que contraem o vírus, uma pessoa morre. Em cada 20, né? É isso aí. Correto. Como é que você lida com a morte? Você está vendo um cara na tua frente lá no coronavírus, vocês tentam tudo, tentam e não... Como é que você lida com isso, assim, teu dia a dia de... Bom, uma situação difícil, né? Primeiro porque a gente fica pensando na gente, né? Com medo da gente se infectar. A gente tem visto colegas sem comorbidades, médicos que foram internados, que foram para o CTI, tem profissionais que faleceram.
a gente fica com medo, apreensivo, a gente fica com insônia, fica, enfim, com ansiedade, tudo isso gera na gente, quanto profissional de saúde, né? Não é uma situação fácil. Mas, fora isso, a gente tem que lidar também com medo da gente perder o paciente, porque nós somos médicos, nós temos esse compromisso assistencial e a gente gosta de cuidar, nós somos profissionais de saúde justamente por causa disso. Então, tentando dar um melhor suporte, quando a gente vê um paciente que está demorando a conseguir um leito de CTI, está demorando a conseguir um leito de enfermaria, a gente fica profundamente angustiado, saímos tentando fazer de tudo para aquele paciente, mas é uma situação que a gente espera que se resolva rápido, né? Tanto para melhorar para a gente, profissional, quanto para a população em geral. Eu tenho um rapaz dizendo aqui que vírus na Bahia haverá um número absurdo de mortes com vírus na Bahia, porque na Bahia parece que estava devagar o negócio, estava pouco. Então... Os estados que a gente tem tido maior número de casos, Amazonas, né? Isso proporcionalmente falando, né? Amazonas, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Agora, assim, os governos, parece que lá na Amazônia já tem uma fofoca, o governador está envolvido também na compra de equipamento. O Sindicato dos Médicos do Amazonas pediu o impeachment do governador do Amazonas e foi aprovado pela Assembleia Legislativa a abertura do processo de impeachment solicitado pelo sindicato. E você tem contato com o sindicato do Brasil todo, dos médicos de cada cidade? Sim, na maior parte dos estados a gente tem um bom contato. E qual a atuação? Como é que vocês se comunicam assim? Todo mundo atua junto? Vocês conversam? As ações elas têm que ser coordenadas, né? Até porque tem ações que afetam todos os médicos, né? As ações adotadas pelo Ministério da Saúde, ações adotadas, enfim, pelo presidente da República. Então, existe uma atuação coordenada. Fora isso, nós temos as entidades nacionais, médicas nacionais, né, que representam toda a categoria. É a FENAM, que reúne todos os sindicatos, enfim, a Federação Nacional dos Médicos. E aí, nessa entidade, a gente tenta traçar as estratégias para valorização do médico, valorização do sistema de saúde, enfim. Tem um aqui falando aquelas besteiras que falava no início, né? O governador do Pará afirmou que o calor mata o vírus. Isso aí era a conversinha inicial. O Brasil não tem vírus que é calor. Aí, seguindo essa lógica, não era nem para o vírus ter chego aqui no Brasil, né? Porque o calor que a gente tem aqui... E o lugar mais quente do Brasil, onde está a pior situação de Manaus. É o lugar mais quente do Brasil. Manaus parece um forno, né? Eu gosto muito de Manaus, mas é uma cidade muito quente, né? Que a gente fica pegajoso quando a gente vai lá por causa da umidade, né? Você está rodando algumas outras cidades do Brasil? Não, você não se desloca, não. Tenho ficado no Rio de Janeiro e a gente tem atuado por aqui, até porque nesse momento de pandemia não é momento da gente se deslocar, né? O que é a tua vida de trabalho assim? Você trabalha em quantos hospitais, você, como médico? Eu trabalho em um hospital, aliás, e uma unidade básica de saúde. O que é a unidade básica de saúde? Explica o que é para eles aqui. São as unidades de atenção primária, né? As unidades aqui no Rio de Janeiro chamadas clínicas de família, ou posto de saúde, UBS, enfim, que são onde as pessoas procuram para realizar os cuidados primários. 80%, 90% das questões mais prevalentes em saúde, elas podem e devem ser resolvidas dentro da atenção primária, que tem que ser resolutiva. São situações como hipertensão, diabetes, tratamento de tuberculose, tratamento de HIV, tudo isso se faz na atenção primária. E apenas de 10% a 20% a gente tem que encaminhar, de acordo com estudos internacionais, a professora Barbara Starfield, para outros níveis de atenção, como hospitais e ambulatórios especializados. Mas como é que eles estão chegando? Eles não estão com medo de ir lá? Eles estão morrendo em casa, um monte de gente com diabetes, com outros problemas. Aí ficam apavorados de ir no hospital, não, como é que eu vou lá? Tem coronavírus. A integralidade do cuidado, a longitudinalidade, ou seja, o cuidado no dia a dia, das linhas de cuidado que não são coronavírus, são fortemente comprometidas nesse momento, né? Em que as consultas eletivas foram desmarcadas. Aqui no Brasil, optou-se por todas as unidades serem referências para coronavírus, em especial aqui no Rio de Janeiro. Esse não é um modelo que a Inglaterra e outros países adotaram, em que tem unidades sentinelas para coronavírus, que as pessoas procuram. E aí, isso faz com que as pessoas que têm outras comorbidades, outras doenças, não acessem o serviço de saúde. Obviamente, nesse período, então, pessoas vão descompensar por causa disso. Isso é a prova que os nossos governos não fizeram um planejamento adequado do enfrentamento. Mas tem gente lá com coronavírus, vou lá na 24 horas UPA
vou lá 24 horas. Você já deu de cara com alguém no coronavírus, não? Coronavírus em tudo quanto é lugar. Ah, é. E aí, como é que vocês agem quando ele chega lá no lugar que não é para ir, ele chegou lá onde você trabalha aí? E aí, o que vocês fazem assim? A gente tem uma tenda montada do lado de fora da unidade, e aí o paciente passa por uma triagem. Logo verifica a oximetria dele, sinais vitais, qual o quadro que ele sugere. Assim que ele chega, ele já recebe uma máscara, caso ele não esteja de máscara, enfim. E a partir daí ele recebe as indicações de cuidado. As máscaras de pano é eficazes? Então, o rapaz está perguntando aqui, o Thiago. Essas máscaras de pano, ela tem eficácia para diminuir a dispersão de perdigotos, né, de aerosóis. Então, o vírus ele pode se dispersar muito mais longe, né, com uma distância muito maior, se a gente não utilizar essas máscaras. Então, é importante a população utilizar para a gente não infectar outras pessoas. Essas máscaras de pano são muito mais para proteger o outro do que para proteger a gente. Mas se todo mundo usar, todo mundo vai estar protegido. Então, é a questão do senso de coletividade nesse momento. A oximetria, qual o valor mínimo assim, da oximetria? Que a gente tem um programa agora no celular que ele mede isso para a gente. Como é que é a medida? A gente considera que está adequado se a pessoa tiver até 94%. Deitado, em pé, qualquer posição? Qualquer posição. Qualquer posição, tá vendo? Se você deitado der menos, isso é um problema. Então. Se deitado der menos, também é problema. Se tiver deitado e der menos... Não, tem que dar até 94. Aí você pode levar a cabeceira, você faz alguma questão, mas tem alguém saturando mal aí, tem gente que satura mal, satura menos que isso cronicamente, né? Paciente que fuma muito, que tem DPOC, não sei o que, costuma saturar menos que isso. Ah, já tá, porque ele fuma. E como é que tá o negócio? Porque eu estou vendo muita gente parando de fumar agora por causa do vírus. O que aconteceu com os fumantes? Parar de fumar é sempre bom, né? É questão que a gente evita diversas doenças respiratórias, câncer, hipertensão, diabetes, enfim. Você está lidando com isso lá? Chegou lá o cara, você está vendo que ele está indo embora por causa do cigarro. O cara fumava muito quando o coronavírus. A pessoa que fuma muito, que já tem um comprometimento de boa parte do pulmão, né? Com DPOC, enfim, ela tem um desfecho pior no coronavírus. Então, a gente tem que diminuir nesse momento o uso do cigarro, justamente para a pessoa conseguir ter uma função pulmonar melhor, não só para o coronavírus, mas para o resto da vida. Que é uma questão muito triste. É uma morte muito triste quando a pessoa tem DPOC, morre quase que sufocado, pedindo ar, pedindo oxigênio. Olha aqui, a notícia relata que o vírus foi desenvolvido no laboratório chinês. Por que tanta dificuldade em encontrar uma cura? Pois sabemos a causa do vírus. Bom, em primeiro lugar, esse vírus não foi desenvolvido no laboratório chinês. Tem notas de universidades e instituições de pesquisa de vários países refutando isso, inclusive da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Isso é importante frisar. Outra questão esse vírus é um vírus que está em mutação, então é difícil desenvolver uma vacina. Os testes em laboratório, quando a gente faz aplicação de vacinas em rato, ou então in vitro, é totalmente diferente quando a gente faz em humanos, né? A gente tem o próprio exemplo do vírus HIV. A gente conhece o vírus do HIV, o genoma dele, conhecemos como ele se manifesta, tudo isso, mas até hoje não conseguimos uma vacina adequada para ele. Então, uma vacina eficaz, que gera imunidade, enfim. Então, quando a gente está lidando com o vírus, é uma situação muito difícil. Principalmente esse vírus aqui da família do Coronas, que é algo muito novo. Você, quando está dando entrevista na televisão, você estava preparado para isso, assim, de repente, vem para cá. Você não fazia isso tudo antigamente, não. Com um presidente normal, onde você trabalha lá do sindicato, não tendo nada como está agora, ele não atua tanto assim, né? E falar para a televisão, para a mídia. As fiscalizações a gente faz sempre, né? Mas a questão da mídia, a gente tem mídia, mas num volume muito menor, né? Agora que a saúde está em alta, né? A saúde não era prioridade para ninguém, né? Não estou falando só da mídia, estou falando dos governos, enfim. Porque eu falo assim para as pessoas aqui no meu curso de oratória, que muita gente foi pega desprevenida agora. Eu estou com 7 médicos aqui no curso, porque eles têm que fazer live, porque eles têm que dar a consulta online, porque eles têm que dar aula. Eles estão desesperados. Eu não sei falar na câmera, não sei falar no microfone, aí fica aquela correria. Eu falei assim... Eu estou dando aula online numa universidade particular que eu sou professor aqui do Rio. Você está dando aula online também, né?
E é isso tudo, então, assim, você vê, eu falo isso para eles assim, ó, viu, você tinha que se preparar antes, quando estava na faculdade, você já tinha que se preparar. Eu acho até que tinha que ter essa cadeira de oratória, impostação, em todas as faculdades, medicina, engenharia, porque todo mundo tem que falar hoje, não adianta mais você se esconder, que você vai chegar aqui fora, tem que falar, né? E não tem, as faculdades americanas fazem isso, eles investem nisso. Lá em Harvard, o cara fica debatendo, falando, vai lá na frente, eles preparam a pessoa para falar, como o Barack Obama, né? Você vê que ele fala bem, tem... Com certeza. Não adianta você ter bons dados, você ter uma boa atuação se você não consegue se comunicar bem, né? Se você não consegue fazer que a outra pessoa entenda, né? Que se você não consegue ter persuasão. Às vezes você é um bom professor, tem muito conteúdo, mas o aluno não entende nada do que você fala porque você não tem uma boa oratória, né? Então, a mesma coisa o médico. O médico trabalha no convencimento do paciente. Ou então o médico é pesquisador agora, tem que convencer muitas pessoas em congressos, enfim. Então, é uma situação que o médico tem que estar sempre se comunicando. É muito importante essa questão da fala e falar bem. Falar de uma maneira que as pessoas entendam, compreendam, de uma maneira simples, né? Direcionado também para o público. Obviamente, você está falando de médico para médico, você vai usar uma linguagem, você pode usar termo técnico. Se você está falando para pessoas leigas, enfim, população em geral, você vai usar outros termos. Então, tudo isso é importante a gente conhecer, a gente dominar as técnicas de oratória para a gente conseguir se comunicar bem, né? Boas falas. O pessoal está te elogiando, como é que é com essa tua mudança toda aí? Agora você está... Eu estou assustado aqui que você está dando um show, né? Porque várias pessoas ficaram te elogiando aqui. Alguém está percebendo? Não, sim, as pessoas têm comentado sim, Simon. Ah, tem comentado. Tá diferente, né? Sim, positivamente. E a tua mãe reconheceu no telefone você? Ela já reclamou? Normalmente eu falo com a minha mãe por vídeo, né? Então não tem como me reconhecer, né? Não, mas ela falou, pô, você tá com a voz bonita, né? É diferente. Não, assim, isso é importante, porque é um investimento em si próprio. Eu falo para todo mundo aqui, quando eles me procuram, ó, você vai investir em si próprio. Porque realmente o mudo abre a porta para quem se comunica, voa, né? Que dali você pode dar aula. Você, assim, numa faculdade federal, você chegou a fazer doutorado? Qual foi o teu limite aí? Mestrado e estou entrando agora no doutorado. Ah, tá. Você depois pode trabalhar numa federal, né? Pode fazer concurso para dar aula em federal, né? Você você dá aula de quê hoje? O que você dá aula assim de... Eu sou médico de família e comunidade. Na verdade, eu sou concursado já, Simon. Ah, já concursado. E eu sou médico de família e comunidade, sou professor universitário e estou atuando, sempre atuei na atenção primária. Eu sou médico de família, né? Aquele médico que as pessoas antigamente falam que vai na casa das pessoas, que toma café, enfim, que cuida da família toda, não só das crianças, mas também do jovem adulto, do adolescente, do idoso. Então, o médico de família é aquela pessoa que tenta dar uma visão integral, uma visão humanizada, uma visão próxima da pessoa, a principal porta de entrada para o sistema de saúde. Eu tenho na minha geração, o médico vinha na nossa casa, o pediatra, o clínico geral, tinha muito clínico, minha mãe chamava o médico, ia lá em casa. Isso era muito comum, assim. Você vai na favela também? Você como médico de família, Eu fui 2 anos médico de família de uma comunidade aqui no Rio de Janeiro. E aí, o que você achou? Conta aí, isso é interessante. Só para terminar, que eu vou te liberar agora para a tua entrevista lá. É enorme trabalhar com a comunidade. A gente aprende muito a questão de trabalho, a competência cultural. São novos aprendizados que a gente tem, né? E são pessoas formidáveis, mas a gente acaba lidando com a questão das iniquidades em saúde, a desigualdade social, e a gente vê muito presente os determinantes em saúde, como que a pobreza ela afeta negativamente a saúde das pessoas. Você está preocupado? E você está achando coronavírus na favela? O que você acha na Rocinha? Né? É uma doença respiratória, né, Simon? Então, quando a gente tem condições de habitação, más condições de circulação de ar, enfim, isso tudo se torna muito difícil da gente manejar, né? Porque são muitas pessoas morando em cômodos pequenos. Isso a gente já via com a tuberculose. A tuberculose é uma doença que a gente sempre teve dificuldade de tratar no Brasil. A gente tem uma alta incidência justamente porque as pessoas vivem muito aglomeradas em condições ruins de moradia, né? Que circula pouco ar, bate pouco sol. Mesma coisa com o coronavírus. A gente tem visto que a letalidade nos bairros que têm IDH menor aqui no Rio, na Zona Oeste, por exemplo, as pessoas têm morrido mais por coronavírus do que as pessoas pela Zona Sul. As pessoas que moram na Zona Oeste não são mais fracas que as pessoas da Zona Sul. Elas têm menos acesso ao sistema de saúde. Ah, entendi.
Pode se despedir aí para o pessoal que está assistindo aí, pode. Um abraço para todos, gente. Vou ter que sair agora que eu tenho um outro compromisso. Obrigado aí, Simon. Boa noite. Assistir agora na CNN. Fala para ele, me assiste na CNN. Um abraço, gente. Tchau. Tchau, tchau. Boas falas.